Antes da Constituição de 1988, diferentemente do voto nulo, o voto em branco era considerado válido e era contabilizado para o candidato vencedor. O voto em branco era considerado o voto de um eleitor que fosse analfabeto, já que no voto impresso de então se exigia que o eleitor escrevesse o nome ou o número de seu candidato e, mais recentemente, que lesse o nome do mesmo para marcar um X. Ou era o voto de um eleitor alienado da política e não conhecesse os candidatos concorrentes, preferindo assim que a maioria decidisse por ele. Já o voto nulo entrava para as estatísticas dos votos não válidos, sendo considerado um voto de protesto. No entanto, em muitos casos, era mais do que um voto de protesto. Era também o voto do eleitor que não queria que seu voto em branco fosse utilizado por algum candidato que ele não aprovasse. Suspeitava que os mesários que realizavam a apuração manual dos votos preenchessem no espaço que deixaram em branco um simples e rápido X, indicando um candidato que o subornara para realizar tal fraude. Naqueles tempos se notabilizaram nomes como Cacareco, o nome de um rinoceronte do Zoológico de São Paulo e o famoso macaco-tião do Zoológico do Rio, fora uma maioria de palavrões utilizados para não utilizar o voto. Tanto Cacareco como o macaco-tião tiveram votos suficientes para se elegerem caso fossem reais candidatos humanos. Após a Constituição de 1988, a situação mudou, já que ela diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos. Desta forma, conforme a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, o voto nulo passou a ser considerado como válido, mas registrado apenas para fins estatísticos, não sendo, desta forma, computado para o candidato ou partido político que esteja em vantagem na quantidade de número total de votos. No entanto, votos em branco e nulos continuam ajudando os candidatos que chegarem na frente, pois matematicamente significa um voto a menos que seus adversários poderiam hipoteticamente obter. Nesse ponto, vale a pena esclarecermos um falso mito em relação aos votos nulos. O Código Eleitoral Brasileiro, em seu artigo 224, diz que, se a nulidade atingir a mais da metade dos votos apurados no país nas eleições presidenciais, federais, estaduais e municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Ora, esse artigo ensejou a ideia que, se mais de 50% dos votos forem anulados, aquela eleição como um todo seria anulada. Mas a nulidade a qual o artigo se refere não é aquela advinda de votos nulos, e sim de votos que foram invalidados. Digamos que, por exemplo, houvesse um defeito no software das urnas eletrônicas e que esse defeito causasse um erro na gravação das pendrives. Os votos daquelas urnas seriam invalidados se a quantidade de urnas com esse mesmo defeito tivesse sido responsável por mais de 50% dos votos válidos registrados naquele mesmo dia. Nesse caso, e somente nele, teria que haver uma segunda eleição. Mas nada disso justifica, no atual esquema da urna eletrônica, a distinção entre votos brancos e nulos, nem mesmo para seguir uma representação do que havia antes com o voto impresso, nem para servir como estatísticas, como alega o TSE, para mostrarmos a situação do voto em branco. Ele botou simplesmente a coisa mais fácil para fazer, ele bota aqui, é informado que o voto é em branco, e aqui diz para ele confirmar esse voto ou corrigir para ele reiniciar esse voto. Então vamos fazer isso. Ok. Então digamos que o eleitor ele se engane no número dos candidatos e ele coloque 81. Ok. É informado para ele que o número é errado e que aquilo seria um voto nulo. Mesmo assim, ele ainda é informado que pode confirmar esse voto ou corrigir o sistema. Muito bem. O que seria o correto
para qualquer equipamento de entrada de dados, como qualquer outro dispositivo, analógico ou digital, eles tendem a não permitir que a pessoa cometa um engano, não é? Então, nesse nosso caso aqui do exemplo, você se digitasse o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, não aconteceria nada, entendeu? Ele não permitiria, porque você não teria como fazer um voto iniciando com esses números, não é? Então, o que acontece é o seguinte, vamos dizer que o cara, não, que ele quer realmente se queixar do governo, ele quer fazer um ato de revolta, então ele vai lá e bota o 24 e confirma. Agora, isso é uma perda de tempo, porque esse voto não vale tanto quanto o branco. Porém, há um detalhe que nós vamos ver adiante, que não é bem assim. Esse voto nulo, ele é computado como nulo e não como branco. O correto mesmo seria o seguinte, branco ou nulo, aqui deveria estar escrito, para a pessoa não ficar com essa possibilidade de votar errado. Entendeu? Um sistema que facilita a pessoa votar errado. O camarada que quer anular, ele vai na tecla do branco. Né? Isso seria o correto. Só quero acrescentar que poucas linhas de programação, isso eu posso dizer de cadeira, impediriam que você entrasse com um número errado. Vamos dizer que fosse no caso de uma eleição do primeiro turno, onde haveriam candidatos com números de 3 ou 4 dígitos. Ele entraria com o primeiro certo, o segundo certo, terceiro certo, e no quarto ele entra com o número de um candidato inexistente. O que aconteceria? Voltaria para a tela inicial, não é? Para ele entrar novamente com os números. Então, não há nada que justifique essa situação de você poder votar nulo. Então, vamos confirmar aqui o voto nulo. Ele vai lá, confirma, o que acontece, gravando. Isso. Então, agora, nós encerramos essa demonstração. Como vimos, é totalmente possível impedir que o eleitor vote em um candidato inexistente. Não há nem a desculpa da falta de memória computacional para a checagem de números não válidos. O fato concreto é que a urna eletrônica brasileira favorece o voto errado ou por engano, ao simplesmente não impedi-lo como poderia. De qualquer forma, não é ético favorecer o erro ou o engano quando se pode evitá-lo. Afinal, o voto é o símbolo máximo da democracia e deveria ser mais respeitado. Mas por que isso acontece? Temos no Brasil algum antecedente de fraude envolvendo votos nulos e apurações por uso de computadores? Sim, temos. O famoso caso Proconsult, em 1982, nas eleições para o estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o voto era impresso. Todavia, foi a primeira vez que se utilizou computadores na totalização dos votos. Foi descoberta uma fraude que consistia em transferir votos brancos e nulos para o candidato Moreira Franco, em detrimento do candidato Leonel Brizola. O esquema foi descoberto porque houve apurações paralelas que divergiam da oficial e porque a mídia impressa, muito forte na ocasião, estava dividida no apoio aos dois candidatos. Como o voto era impresso, uma recontagem sob estreita vigilância de fiscais partidários foi possível. O que se passa da urna até a totalização pode ser verificado, mas o que se passa do botão de confirmar até a gravação da pendrive e da impressão do BU, não. Um
código virótico do estilo Trojan posto sorrateiramente no sistema operacional da urna pode alterar os resultados do que é gravado na pendrive e impresso no BU, e ainda se autodeletar, não deixando provas de ter existido. Somente um teste de integridade feito de forma totalmente independente do TSE, em pelo menos 100 máquinas escolhidas aleatoriamente em diversos estados da federação, pode flagrar a existência de um código malicioso. Com o atual protocolo do teste de integridade ou de votação paralela, ditado pelo TSE, o código malicioso pode com facilidade detectar que está sendo executado um teste e que, portanto, não deve operar os desvios nos quais está programado para realizar e se autodeletar. Existem pelo menos umas 5 maneiras do Trojan saber que acontece o teste. Esse teste de integridade teria que ser feito com a filmagem oculta do eleitor, somente da tela da urna para não ferir o sigilo eleitoral, durante um período normal de votação, e depois verificação da filmagem com o resultado impresso no BU. Estudar as maneiras às quais o Trojan pode saber que se realiza um teste e que não é para operar sua fraude pode servir para enganá-lo, evitando assim que a fraude seja operada naquela máquina.